Permitam-me fazer uma introdução que vai vincular essa missa ao conjunto do restante do tempo pascal, né? Quer dizer, aos dias que nós estamos prestes a celebrar. Nós dizíamos no início da missa que, sendo esse o 6º domingo da Páscoa, nós estamos aí às portas das duas solenidades que concluem esse tempo. A solenidade da Ascensão do Senhor, que significa a da sua ida definitiva em corpo e alma glorificados para estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nós rezamos no Credo. Quer dizer, nesse sentido, é a ida definitiva da humanidade de Nosso Senhor para não mais ser tocado, nem mais ser visto no seu corpo glorioso. Toda a igreja, ou grande parte da igreja, vai celebrar essa festa na próxima quinta-feira, que é o 40º dia depois do domingo de Páscoa. Nós aqui no Brasil celebraremos essa solenidade no domingo seguinte, e alguns outros lugares do mundo também. Agora, depois da solenidade da Ascensão, nós teremos daqui 2 domingos, no 50º dia depois de Páscoa, depois do domingo da Páscoa, a solenidade de Pentecostes. É a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a igreja, a manifestação pública da igreja e o início da missão, né, da pregação do nome de Jesus, que nós celebraremos. E nós já escutamos falar sobre essas duas realidades, 2 acenos no Evangelho de hoje, porque nós escutávamos Nosso Senhor dizer: ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Isso é um discurso de despedida na última ceia, em que Nosso Senhor está falando mais imediatamente sobre a sua paixão e sobre a sua morte. Eu vou, vos serei tirado, mas voltarei a vós, falando sobre a sua ressurreição. No entanto, esse versículo também se aplica à realidade da ascensão, porque tendo ido uma vez com a sua humanidade santíssima, que está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos e professamos assim que um dia voltará também glorioso para ser juiz dos vivos e dos mortos no último dia. Vou, mas voltarei a vós, é também um versículo que nós esperamos com ardor, não que se cumpra no dia da sua última vinda. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Então, Nosso Senhor falando sobre a sua ascensão. E também dizendo sobre o Espírito Santo. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Já é o aceno, né, também para a solenidade de Pentecostes. Nosso Senhor que foi, não nos deixou órfãos, não nos deixou desassistidos, sozinhos, à nossa própria mercê, não ao nosso próprio critério. Deixou-nos como penhor o seu Espírito derramado, que nos fez seus irmãos, co-herdeiros da vida divina, filhos de Deus no Filho Jesus e, portanto, regenerados espiritualmente e vivificados pela força de Deus. Mas isso é matéria para nós irmos comentando e meditando ao longo dos próximos dias e mais propriamente na solenidade de Pentecostes. Aqui é só um primeiro aceno. Já esse domingo nos vincula à solenidade da Ascensão e à solenidade de Pentecostes. Fecha a introdução e fecha esse comentário. Nós viemos hoje para interrogar-nos 3 coisas a partir das leituras. Em primeiro lugar, como seria a nossa vida cristã, a nossa fidelidade de cada dia, se em vez de uma compreensão muito afetiva, exageradamente afetiva, como seria a nossa vida cristã se nós tivéssemos uma fidelidade e uma compreensão mais eficaz, ou seja, mais de obras? Primeira pergunta. Depois, como seria a nossa fidelidade e a nossa vivência cristã se, em lugar de uma compreensão muito distante de Deus, como Altíssimo, Senhor do céu e da terra, tudo aquilo que Deus efetivamente, verdadeiramente é, mas se em vez só dessa compreensão, nós vivêssemos a partir da verdade sobre a sua presença dentro de nós? Segunda pergunta. E terceira, como é que nós viveríamos a nossa vocação cristã e a nossa vida cristã se efetivamente nós
vivêssemos e decidíssemos as coisas que são desde as mais corriqueiras até aquelas mais importantes da nossa vida, se nós as vivêssemos e decidíssemos em Deus e a partir dele, e não exatamente só a partir do nosso critério. 3 perguntas, então, para guiar a nossa reflexão a partir das leituras que nós ouvimos. Primeira, em vez de uma compreensão muito afetiva, uma mais eficaz. Nós escutávamos no Evangelho: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que significa guardar a palavra de Jesus? São Tiago, no Novo Testamento, diz que não basta, os sermos meros ouvintes. E ele continua: não basta sermos meros ouvintes enganando-nos a nós mesmos. Quer dizer, não basta que a palavra pregada pela igreja, não basta que a revelação divina chegue aos nossos ouvidos, chegue à nossa inteligência. Nós não viemos, ou não vivemos uma vida cristã para matar a nossa curiosidade a respeito de Deus. Certamente que na vivência cristã nós conhecemos, nós progredimos no conhecimento de Deus. Mas a palavra que nos é pregada não tem como finalidade exclusiva dar-nos mais informações a respeito de Deus, senão, a partir delas, transformar-nos interiormente. Quer dizer, a palavra que nós ouvimos, ela tem como fruto concreto, assim como a chuva que cai do céu, irriga a terra e dispõe as sementes para que cresçam, para que produzam tudo o que podem, para que cresçam sadias e robustas, assim também a palavra que nós ouvimos quer gerar em nós frutos de conversão, de adesão, de vida nova, de santidade. Guardar a palavra de Jesus significa efetivamente isso, viver conforme a vontade de Deus, o que traduzindo significa viver na própria vida os mandamentos, como um programa de vida, viver de verdade, aplicando-se ao bem, interessado, portanto, em reformar-se e exercitar virtudes. Dizer, significa estar aberto a todo tipo de boa obra. Guardar a palavra que nós ouvimos significa, portanto, obedecer a Deus e abrir-nos a sermos transformados pelo seu critério, a nos converter. E não só meramente a ouvir, como diz São Tiago, enganando-nos a nós mesmos. E aqui está o ponto, O termômetro com o qual nós deveríamos, todos nós, o termômetro com o qual nós deveríamos examinar a nossa consciência é o termômetro das obras, e não meramente das boas intenções. Nós conhecemos o ditado, Olha, de boa intenção, não é o céu exatamente que vai cheio, Quer dizer, ao contrário, o céu vai cheio dos santos de Deus, dos justos, que o amaram com um amor efetivo, com um amor coerente, com um amor fiel, e que por isso se abriram a receber de Deus a sua graça e se exercitaram também em toda sorte de boas obras ao longo dessa vida e as apresentaram, digamos assim, esses talentos multiplicados, os apresentaram diante de Deus no dia do seu juízo e por isso foram salvos, por isso foram definitivamente firmados no bem. O céu é o lugar onde os justos se apresentaram para entrar, não só com fé em Deus, não só com amor a Deus e uma série de boas intenções e bons propósitos, mas com boas obras. É um amor que neles foi efetivo, que neles dispôs a liberdade deles para agirem coerentemente com aquilo que criam. E aqui está o ponto. Esse devia ser o nosso termômetro. Eu vivo efetivamente conforme a fé que eu professo. Dizer, aquelas coisas que eu creio e que eu recebo do ensino da igreja, etc., elas vão informando, quer dizer, elas vão dando forma ao conjunto das minhas decisões, dos meus valores, enfim, da minha prática de vida. Se sim, nós vamos numa boa estrada, nós vamos num bom caminho, que é um caminho que nós chamamos de conversão, cristificação. Se nós vamos fora desse, atenção, cuidado,
Porque não basta a nossa boa disposição, não bastam as nossas boas intenções. Certamente, os bons propósitos são o início, né? Desejar é o início da história, que nos fará fiéis, coerentes, decididos e assim por diante. Mas não basta. É preciso um amor não tanto afetivo, embora nós não estejamos desprezando os afetos, mas não tanto afetivo como efetivo, disposto, realizador. Um amor de obras. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Segunda pergunta que nós colocávamos no início da homilia: e se em vez de uma compreensão muito alta e distante de Deus, nós vivêssemos a partir da verdade de que Ele está próximo e dentro de nós? Nosso Senhor dizia: guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Viremos e faremos nele a nossa morada. Como nós dobraríamos os joelhos quando fôssemos rezar? Ou como nos colocaríamos em presença de Deus de forma diferente na nossa vida de oração? Não fazendo aquela ideia distante, como se eu estivesse assim, acessando uma entidade alheia, distante, com a qual não tenho familiaridade, não? Como nós nos colocaríamos com um espírito novo e com uma disposição mais viva, próxima e amigável, se nós nos recordássemos que no dia do nosso batismo, nós recebemos uma graça que nós chamamos graça de inabitação. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. Nós somos habitados. Se estamos em estado de graça, quer dizer, se estamos vivos para Deus, nós somos habitados interiormente pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os nossos hóspedes divinos a partir de dentro de nós. Não só como Senhor do céu e da terra, que Deus também é. Não só como Deus altíssimo e onipotente, que é também, mas como nosso Senhor, nosso Pai e nosso amigo, a partir de dentro de nós, iluminando-nos, aconselhando-nos, instruindo-nos, governando-nos, confrontando-nos, querendo nos santificar a partir da sua própria presença dentro de nós, se nós estamos atentos a ela. Se nós vivemos a partir justamente do diálogo e da interação amorosa com as três pessoas. Viremos e faremos nele a nossa morada. Como é que nós dobraríamos os joelhos diferentemente, não quando nos puséssemos a rezar, ou como nos colocaríamos com um espírito novo, quando nos lêssemos aí dentro desse mistério de amor, totalmente abraçados por Deus. Santo Agostinho, nas suas confissões, dizia que procurava a Deus fora e o descobriu dentro de si. E dentro das confissões escrevia: tu eras mais íntimo de mim do que eu mesmo. Tu estavas dentro e eu fora. Prendiam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Tu estavas dentro e eu fora. Quer dizer, era eu que ia alheio de ti, não? Disperso no meio do mundo e no meio das criaturas, sem dar-me conta, não? De que, embora tu sejas o Criador de todas elas, tu não te misturas com elas. Tu estás dentro de mim, dentro da minha alma. Vivemos a partir dessa presença, não? É uma graça muito grande que nos faz ricos e absolutamente ricos, daquilo que nós não podemos perder senão pelo mau uso da nossa liberdade, que é justamente o amor, a caridade e a graça de Deus dentro de nós. Absolutamente nada no mundo, venha o mundo abaixo. Se nós temos a Deus, dizia Santa Teresa, se temos a Deus, temos tudo. Só Deus basta. E se temos presença de Deus viva, em amizade com Ele, quer dizer, se estamos em graça, venha o mundo abaixo. Nós temos aquele tesouro que não se perderá absolutamente. Nós seremos ricos mais do que qualquer riqueza, e qualquer sabedoria, e qualquer bom propósito, e qualquer posse desse mundo nos poderia conceder. Terceira pergunta: e se nós decidíssemos as nossas coisas a partir de Deus?
E se nós vivêssemos a vida a partir dessa presença e nos guiássemos, né, nas nossas decisões a partir do critério de Deus, e não exatamente só deixados a nós mesmos. É o tema, né, da primeira leitura. Os apóstolos se reúnem, né, porque começa a acontecer um primeiro e grande conflito na igreja, nascente ainda, né, que é, afinal de contas, nós vamos impor àqueles que se convertem à fé em Jesus, vindos do paganismo, nós vamos impor a eles a circuncisão e outras práticas conforme a lei de Moisés, as outras práticas que nós observávamos quando éramos judeus e quando observávamos as prescrições judaicas, ou não é preciso? Né? Porque dentro dos primeiros convertidos tinham vindos do judaísmo e vindos do paganismo. E afinal de contas, qual é o critério que deve reger pastoralmente a vida das comunidades nascentes, que vão mescladas desses irmãos vindos do judaísmo e do paganismo? Começou a haver confusão entre eles. E então eles se reuniram em Jerusalém, é o chamado Concílio de Jerusalém, para se colocarem à escuta uns dos outros e todos eles à escuta de Deus. E forte a palavra que nós ouvimos na primeira leitura, hein? Decidimos, o Espírito Santo e nós. Nós temos essa possibilidade de algum tema da nossa vida, nós temos aquela sinceridade, aquela honestidade de dizer, olha, em relação a essa posição aqui, em relação a essa providência de vida, a esse tema, a essa resolução, etc. Decidi eu e Deus, decidimos eu e Deus, o Espírito Santo e eu. Nós levamos a nossa vida para dentro da oração, aquilo que nos preocupa, que nos aflige, pedindo a Deus orientação, critério, docilidade, como aquele cego não que pedia a Jesus, Senhor, que eu veja. Nós pedimos também esclarecimento para observar e perceber qual é o melhor caminho, qual é a rota justa para irmos naquela direção e, portanto, não estarmos aí fora, né, da obediência a Deus e da sua vontade, para irmos realizando também com o nosso critério, mas aquilo que é conforme ao nosso bem e conforme a vontade de Deus. Levamos a nossa vida para dentro da oração para decidi-la, não exatamente deixado só a nós mesmos, mas a partir do critério de Deus, de forma que nós pudéssemos dizer em relação a algumas tomadas de posição, a algumas coisas mais decisivas na vida, bom, aqui eu não decidi sozinho. Decidimos eu e Deus. Né? Um estado de vida, uma providência em relação à vida familiar, uma mudança de rota em relação à vida profissional. Quer dizer, quantos temas, não? Desde os menores, desde os mais corriqueiros do dia a dia, até aquelas grandes ocasiões que acontecem poucas vezes na vida, ou talvez uma única vez na vida, para dizer, decidi eu e o Espírito Santo, não decidimos eu e Deus. Meus caros, nós fomos feitos, né? Nós edificados pela paz, nosso Senhor dizia no Evangelho, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Dizer, não como mera ausência de conflito, não como mera imperturbabilidade, né? Mas como aquela serena, né, e boa disposição de quem se sabe amado por Deus, regido por Ele, e em graça dEle, em amizade dEle, apesar de qualquer vicissitude dessa vida, apesar de qualquer combate externo. Né? Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Quer dizer, não percamos o espírito, né? Não nos deixemos alvoroçar, não? E intimidar exteriormente com uma série de dificuldades, de resoluções, de questões que nós temos a lidar. Não? Diz o livro do Eclesiástico, a vida do homem sobre a terra é um combate. Né? E em tanta medida nós experimentamos a vida exatamente como uma tarefa, não? Como um aplicar-se sobre problemas, sobre desafios, sobre resoluções. Não? Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Quer dizer, não nos deixarmos, né, perder no meio dessas resoluções todas, mas pretender, né, e nos abrir a viver a vida a partir da graça que nos foi oferecida, a partir da presença de Deus que vai dentro de nós, se nós estamos em amizade dele, e a partir da iluminação que com o seu Espírito nos providencia. Ele vos ensinará tudo, vos recordará tudo o que vos tenho dito.
e disporá os vossos ânimos, o vosso coração, na paz que é minha. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não como o mundo, não como ausência de conflito, não como ausência de dificuldade, não como uma imperturbabilidade meramente, mas como aquela alegre e serena disposição de quem se sabe amado, regido, guardado por Deus e por isso mesmo enviado, disposto a, combater o bom combate nessa vida e ao mesmo tempo ir dando bom testemunho da graça e do seu amor que nós recebemos.